Nos últimos dias, o país tem registrado com frequência restrições no fornecimento de internet em todas as operadoras de telefonia móvel que operam no país. A situação tem impedido os cidadãos de aceder às redes sociais como o Facebook, WhatsApp e Instagram. O advogado Rodrigo Rocha, em entrevista à MBC TV, disse que as operadoras de telefonia móvel só podem restringir o acesso à internet em obediência das instruções do regulador. Se existe interferência do regulador, se existe alguma instrução do regulador para que as operadoras móveis suspendam o serviço ou façam uma restrição ao uso do serviço, não existe responsabilização possível. Até podemos meter uma ação em tribunal, por exemplo, mas os tribunais irão olhar para aquilo que seria a instrução dada pelo regulador e dizer que esta operadora não tem responsabilidade porque, se ela não respeitasse esta instrução do regulador, ela poderia ter a sua licença cassada, ou seja, podia perder a possibilidade de operar no futuro. Rodrigo Rocha explicou que o regulador, no caso o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, só pode instruir as operadoras caso haja uma declaração de estado de emergência no país, o que não é o caso. No meu entender, o regulador pode fazer esta restrição se houvesse a declaração de uma situação de emergência que assim o obrigasse. Se existiu essa declaração de emergência a que obrigasse a algum controle de internet, então a atuação do regulador estava legal. Se não existe uma declaração de emergência que não altere ou que não permite esta determinada situação, então a instrução do regulador é ilegal. Mas ainda assim, mesmo que a instrução do regulador seja ilegal, a culpa não é das operadoras, porque as operadoras não têm que aferir se o processo de decisão do regulador para cancelar ou restringir o acesso à internet foi legal ou não. Eles só têm que responder à primeira linha que é dada pelo regulador. Então, nesse sentido, poderia haver responsabilidade por violação do direito humano de acesso à internet por parte do regulador se não existiu antes uma determinação que permitisse que o regulador pudesse proceder à ordem do cancelamento ou restrição dos acessos à internet. Por outro lado, o advogado entende que as restrições de internet registradas na última quinta-feira reduziram a adesão às manifestações comparando com os dias 24 e 25 de outubro passado. Também do ponto de vista prático, se nós virmos o que é que aconteceu há cerca de uma semana atrás, grande parte das situações que nós verificámos de tumultos nas ruas, independentemente de quem é que foi o culpado, eu acho que a polícia teve muita culpa naquela forma como geriu a situação. De ontem a polícia conseguiu ter uma posição muito mais adequada, mas independentemente dessas análises, o que é certo é que aquele género de tumulto que nós vimos na semana passada não se repetiu agora quando houve uma restrição do acesso à internet. Isso pode, de alguma forma, até dar legitimidade à decisão que foi tomada pelo regulador para as operadoras e pela uma outra autoridade ao regulador, para constituir esta restrição do acesso à internet nestas três plataformas que foram consideradas as plataformas principais para a difusão desta palavra que levou aos motins e que levou às manifestações que verificámos na semana passada e que desta vez parecem não ter surgido com o mesmo grau. Estas restrições surgem depois dos principais partidos da oposição terem anunciado uma aliança em rejeição dos resultados eleitorais e unirem-se ao apelo de Venâncio Mondlane, que pediu uma paralisação geral e protestos em todas as províncias com duração de uma semana.